Fala galera, eu sou o João Renato Stecchini e hoje eu tô aqui pra gente continuar trocando uma ideia sobre o gênero de terror e horror. A gente já discutiu nos últimos vídeos a respeito do gênero tanto na literatura quanto no cinema. E também já trouxemos algumas curiosidades de diretores, autores e tudo mais. Hoje eu quero trocar uma ideia de como o terror foi desenvolvido e como ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo. O terror, como qualquer outro tipo de arte, ele é um reflexo de um determinado período, de um determinado tempo, de uma determinada sociedade. O que eu quero dizer com isso? Eles pegam o medo que está em evidência em determinado período, em determinada sociedade, e transformam no terror e no horror. Por exemplo, um grande clássico que a gente tem no terror e horror é o Drácula. E o Drácula ele é reflexo de uma sociedade que tinha medo do estrangeiro. Era uma sociedade que tinha medo do que eu não conheço, o medo do estrangeiro. Então eles pegam esse medo, personificam e adaptam para uma pessoa estranha, para um vampiro, e fazem o terror e o horror em cima daquilo. Ainda nessa pegada, se a gente pensar no Frankenstein, Frankenstein é reflexo de uma sociedade que discutia muito, tinha muita dessa questão do que é o monstro para o ser humano, o que é esse monstro, quem são, onde eles estão. E também tinha muito dessa coisa de quando o ser humano tenta brincar de ser Deus, quais são as consequências disso, o que isso pode acontecer. Eles pegam esse medo, eles pegam esses questionamentos, personificam no Frankenstein e fazem tudo isso. Ainda pensando nessa levada aqui, um medo que está em evidência em determinado período de tempo gera um grande horror e terror. A gente pensa na década de 70 nos Estados Unidos da América, que estavam acontecendo muitas séries de serial killers, muitos ataques serial killers, e era um tema muito em evidência que gerou muito medo na sociedade da época. Eles pegam todo esse medo que está por trás desses eventos e acontecimentos. E em 1974 é lançado o filme O Massacre da Serra Elétrica, também outro grande clássico do terror e horror, que se baseia nesse medo, nesse terror que as pessoas tinham na década de 70. The events of that day were to lead to the discovery of one of the most bizarre crimes in the annals of American history. E um medo que também se perpetua até hoje. É um medo mais da mente humana. A gente não sabe o que acontece na mente da outra pessoa que a gente não conhece. A gente não sabe nem o que se passa na mente das pessoas que nós conhecemos. E isso gera medo na gente. É um medo da mente humana. Ainda nessa pegada de medo voltado na mente humana, a gente tem um filme de 1976, Carrie a Estranha. Carrie a Estranha retrata traumas e feridas que nem sempre são tratadas como deveria e acabam tendo consequências drásticas. Carrie a Estranha é uma obra adaptada do livro de Stephen King, outro grande nome do terror e do horror. Hoje em dia se tem vários e vários séries, filmes e livros baseados na obra desse cara. E ele é um grande nome também para esse gênero que a gente tem tanto discutido aqui no nosso canal. Agora, saindo um pouquinho dos Estados Unidos e indo um pouco para a Europa, na Europa o que é legal é que eles exportam ideias e pensamentos peculiares, tão próprios, tão particulares e muito inovadores. Um exemplo disso é o filme Suspira, de 1977, de Dario Argento. Suspira é, antes de mais nada, uma homenagem de tudo de terror que já tinha havido antes dele, e principalmente uma homenagem ao diretor italiano Mario Bava. O Suspira, o que é bacana no filme, é que ele pega já elementos que já são pré-estabelecidos em outros gêneros e traz pro terror, formando tipo uma fábula de horror que deu muito certo. Ele sai um pouco desse foco na mente humana e ele foca mais no sadismo do ser humano, ele
na pura forma do que é o sadismo. O terror sempre usou muito desse sadismo, mesclando com outras coisas para se reinventar, de se reviver com o passar do tempo. Um exemplo que temos disso, não tem como a gente falar de horror e terror e não falar desse filme, O Iluminado, de 1980, dirigido por Stanley Kubrick. O filme é interessante, ele traz esse sadismo num embate com o sobrenatural, e o resultado é incrível, também conta com uma atuação de gala de Jack Nicholson. Enfim, um filme que vale muito a pena. Come and play with us. Come and play with us, Danny. Forever and ever and ever. Com o passar dos anos e com os avanços tecnológicos, foram se tornando possíveis, mas arranhar a parte mais do terror cósmico, que é aquela parte que a gente já comentou, que Lovecraft cunhou, que aparece muito em Chambers também. Os avanços tecnológicos foram capazes de produzir filmes com essa pegada, e isso vem virando tendência, vem crescendo muito nos dias de hoje. Um exemplo disso é o filme de 1982, O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter. Ele faz e traz referências claras a Lovecraft, e de um jeito novo, de uma forma completamente nova e funcional, inovadora, que virou tendência na época e dita tendência até nos dias de hoje. Ele trouxe campos mais desconhecidos até então no horror e no terror, e por isso que é uma obra a ser com tanto respeito no meio do gênero e no subgênero de terror cósmico. O que a gente não pode também deixar de falar é que os grandes estúdios perceberam que esses antigos atores, essas obras pulp, essas pulp fictions antigas, essa publicações que eram mais deixadas de lado antigamente, hoje em dia dá muito dinheiro, dá muita audiência e vende muito. Não é à toa que um tal de Stephen King está sempre por aí nas telonas, sempre com obras baseadas, com áudios visuais baseados nas obras dele, com séries, filmes e livros. Uma porrada de coisa baseada na genialidade da obra de Stephen King. Um filme também que é muito legal comentar sobre, porque ele faz uma dupla referência a isso que a gente está debatendo sobre,
É o filme O Nevoeiro, de 2008. E por que eu digo que ele faz uma dupla referência? Porque esse filme ele faz referência a um conto de Stephen King, e esse conto que Stephen King escreveu faz uma referência às obras de Lovecraft. Então o filme ele é muito agregador pro terror e pro horror, e principalmente também pro terror cósmico. What are you guys messing with up there? I thought that there were other dimensions. They wanted to try and make a window. Well, maybe your window turned out to be a door. Who she's gonna sacrifice to make it all better? We want the boy. You try it. Ainda mesmo com esses avanços tecnológicos, é muito difícil se fazer obras de terror cósmico, porque é uma coisa muito abstrata, paranoica, e fica meio difícil a aceitação quando a gente vê no audiovisual. Entretanto, isso está crescendo, vem dando muito certo. Quem está conseguindo arranhar um pouco desse tema tem se dado muito bem e não deixa de ser um desafio. Afinal de contas, pensa como é trazer para as telonas uma criatura que não tem forma física definida como as de Lovecraft, ou trazer uma peça de teatro e quem se envolve com essa peça de teatro acaba ficando louco de uma forma meio que inexplicada, como no livro O Rei de Amarelo, de Robert W. Chambers. E é esse desafio que moveu a gente do grupo Apatheia Filmes. A gente quer também arranhar um pouco desse subgênero que é maravilhoso e vem crescendo tanto no cinema. Espero que tenham gostado de todas as curiosidades que eu trouxe aqui para vocês, e eu quero agradecer de coração quem nos acompanhou e pôde conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, do nosso trabalho. Fica aqui meu muito obrigado e o meu até logo, um abraço, tchau, tchau, um beijo!